Obrigado, irmão Narciso. Nem combinamos, o seu nome apareceu na nossa liturgia, né? Uma flor muito rara, exatamente. Só aparece 2 vezes essa palavra no hebraico. Uma rosa, de Saron, e a outra Narciso aqui. Mas seja bem-vindo, uma alegria ouvir do seu testemunho, daquilo que Deus fez na sua vida e tem feito na vida daqueles a quem Ele tem um propósito, para continuar manifestando e glorificando o seu santo nome na terra. Boa noite, queridos, com alegria, depois de uma semana intensa. Eu não sei quantos do grupo estão aqui, nosso grupo que foi para a viagem entre os ribeirinhos, e nós recebemos a surpresa lá. Só descobrimos no domingo que nós iríamos trabalhar com os ribeirinhos indígenas, povo Mura. E um grupo ainda ficou lá. Quem viajou está aqui. Estou vendo o Lucas lá atrás. Quem mais? O Cleuton passou aqui agorinha. Eu, Áurea e Raquel. Fica de pé, só para o pessoal lembrar. A Áurea ainda está com a camisa. Isso aí, Áurea. A irmã Sueli aqui. Então, Lucas lá atrás, Áurea, eu e o Cleuton. Isso. Pode sentar, obrigado. Quero agradecer a igreja, você orou por nós, enquanto estávamos lá. Foi uma semana abençoadíssima, grandes desafios, muitos desafios, mas Deus nos conduziu em todo o tempo, e somos gratos, porque eu não tenho dúvida que a sua intercessão nos colocou de pé, com sabedoria, para aquilo que nós tínhamos que desenvolver lá. Muito obrigado, queridos. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos 106. Salmo 106, versos 24 e 25. Se a sua versão é revista atualizada, eu vou pedir que você, mesmo assentado como se encontra, mas com reverência, com fé, leia junto comigo. Vamos ler a uma só voz esses 2 versículos. Salmo 106, versos 24 e 25, diz assim a palavra do Senhor. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. O salmista faz um relato, por todo esse salmo, da história do povo de Deus. Como o povo se afastou, como o povo pecou, como o povo foi idólatra, abandonou a Deus. Os versos 24 e 25, ele chama a atenção para o fato do que o povo não deu ouvidos à palavra de Deus. Por 2 vezes ele diz isso. Ele diz no verso 24, não deram crédito à sua palavra. E no verso 25, não acudiram à voz do Senhor. E ele se refere a quando o povo está diante da terra prometida, Canaã, para conquistá-la, e eles não têm coragem de adentrar a terra, de conquistar a terra. Eu convido você a orar por você e por mim, à luz desses 2 versos, pedindo a Deus para que te livre de não acudir à voz do Senhor, não ouvir, não dar crédito à palavra de Deus. Nós vamos ouvi-la agora, o Senhor vai falar ao nosso coração por intermédio da exposição bíblica, e nós corremos o risco, como esses homens, não dar crédito à palavra de Deus, não guardá-la no coração, não dar atenção a ela, simplesmente desprezá-la. Então ore por isso, por você, por mim, peça a Deus que me use nessa hora para ser fiel à exposição da sua palavra. Senhor, eis-nos aqui por Tua graça,
prontos para ouvirmos o Cristo gracioso. Tu és o nosso Deus, Tu és nosso protetor, Tu és o Deus forte, Tu és aquele que nos acolhe em Cristo Jesus, aquele que nos sustenta pelo poder da Tua palavra. Tu és o nosso refúgio. O Senhor foi quem nos libertou e é o Senhor quem nos mantém firmes na Tua presença. Tu és o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Todo o nosso socorro vem do Senhor, Pai. Médicos são instrumentos nas Tuas mãos. Pessoas são instrumentos nas Tuas mãos. Circunstâncias são instrumentos nas Tuas mãos. Mas todo o socorro vem do Senhor. Visita-nos nessa noite, Pai, com aquilo que nós precisamos ouvir da Tua parte. Cada um aqui orou. O Senhor conhece a sinceridade de cada coração. Não nos deixe abrir mão daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite por meio da Tua palavra. Que guardemos essa palavra e Teu Espírito aplique essa palavra naquilo que nós precisamos viver para a Tua glória. Vem em nosso socorro nessa hora, Pai, naquilo que nós precisamos. Nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Samua, Safate, Calebe, Gilgeal, Oséias, Palti, Gadiel, Gade, Amiel, Setur, Nabi, Jeuel. Não é escalação de time esportivo. Não se trata de sugestão de nomes para futuras mamães e papais. Muito menos a lista dos 12 apóstolos. É uma lista de espiões. 10-2 não é resultado de jogo, muito menos de votos de algum pleito. Mas aqueles que se colocaram a favor de adentrar a terra de Canaã e aqueles que se colocaram contra. Esses espiões estavam diante da terra de Canaã e por 40 dias adentram na terra que Deus havia prometido ao povo de Israel e deveriam buscar informações. Vamos lembrar um pouquinho da história. Deus cria Adão e Eva para serem pais de uma descendência, de uma multidão, de um povo que viveria em perfeita harmonia com o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. No entanto, Adão e Eva escolhem seguir o próprio caminho, o caminho da desobediência, o caminho de uma existência de acordo com a própria vontade e não de acordo com a vontade do Deus que os criou. E isso gerou sobre eles pecado, maldição da morte eterna e uma condenação, uma separação. Passam a viver agora em guerra com o Deus que os criou. E completamente vulneráveis em sofrimento e condução do próprio coração, afetado pelo pecado, pelo diabo, o mal. Deus ama seu povo. Ele o criou à sua imagem e semelhança. E Ele não permitiria que toda essa criação fosse condenada. E Deus tem um plano, é resgatar esse povo. Então Ele chama um homem, para que a partir desse homem, Ele gere um povo fiel a Ele, obediente a Ele. E esse povo, que viveria em harmonia com Ele, também testemunhasse para que as outras nações, os outros povos, se dobrassem diante dEle e pudessem adorar a Deus e viver em harmonia com Deus. Esse homem é Abrão. Esse povo escolhido de Deus cresce e é escravizado no Egito. Deus liberta esse povo diante do seu sofrimento e diz, antes mesmo de libertar esse povo, Êxodo 3, verso 8, que vai levar esse povo para uma terra que mana leite e mel. Uma expressão para dizer do quanto essa terra seria frutífera, do quanto essa terra seria bela e deliciosa para se viver. Deus, naquela ocasião, Êxodo 3:8, diz quem
estará habitando nessa terra. E promete que vai dar essa terra ao povo. Só um parêntese. Egito simboliza o povo escravizado pelo pecado. E a terra de Canaã simboliza a morada eterna do povo de Deus. O povo chega, Deus conduz pelo deserto e agora eles devem entrar. Chegando lá, eles resolvem primeiro espiar a terra. Ver como que é essa terra. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 13. A partir do verso 17, nós vamos ver qual é a responsabilidade desses homens. Números, capítulo 13, a partir do verso 17. Eu vou pedir para você ficar com a sua Bíblia aberta, porque nós precisamos caminhar em alguns textos do capítulo 13, do capítulo 14 e também de outro texto bíblico, de outro livro de Deuteronômio. Mas Números 13, a partir do verso 17, diz: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, e se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também, qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não, tende ânimo, e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Eles deveriam entrar na terra e voltar com algumas informações. E estão claras aí, dos versos 17 a 20, sobre os habitantes da terra. São fracos ou são fortes? São poucos ou são muitos? Informações sobre como são as cidades. São arraiais, coisas simples, ou são fortalezas? Informações sobre a qualidade da terra, do terreno. É fértil ou estéril? Há matas ou não há matas? E eles deveriam ter coragem ainda de trazer fruto da terra. Deveriam colher fruto da terra. O final do verso 20 diz que eram aqueles dias das primícias das uvas. O resultado dessa observação secreta, depois de 40 dias, você lê a partir do verso de número 26. Diz assim: Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Lembrando de Êxodo 3:8, confere com o que Deus falou. Este é o fruto dela. E demonstram, apresentam fruto. Verso 28. O povo, porém, que habita nessa terra, é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então veja que o relato coincide primeiro com o testemunho que Deus tinha falado, conforme a promessa dele ao povo. Vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, ou seja, terra boa, solo rico, fértil. Mas o povo que habita na terra, segundo os que estavam espionando, era muito forte, as cidades grandes com muralhas,
e existiam até gigantes lá. A terra é boa, mana leite e mel, mas a terra nos devora, por causa daqueles que habitam lá. Os habitantes são amalequitas, e para você trazer a memória, os amalequitas estão vencidos pelo povo, enquanto Moisés está orando, Arão e Ur seguram os braços dele e Josué guerreando. Eles vencem os amalequitas, mas agora lá estão os inimigos de Israel de novo, morando e habitando lá. Os heteus, descendentes de Et, Et significa terrível. Jebuseus, moradores de Jebus, o antigo nome de Jerusalém, descendentes de Canaã. Canaã é filho, Et é filho de Canaã, Canaã filho de, quem lembra? Noé. Amorreus, povo mau e guerreiro que morava nas montanhas de Canaã. Cananeus, descendentes de Cã. Queridos, o conhecimento dos espiões acerca do povo e das cidades gerou medo. E isso roubou deles a confiança na palavra de Deus, pois Deus havia dito que daria terra, levaria esse povo até a terra e daria terra. E Deus não enganou. A terra mana leite e mel, e lá habitam os jebuseus, os heteus, os amorreus, e vocês vão para lá porque eu vou dar para vocês. Vamos conferir isso. Abra em Êxodo, deixa marcado Números, e veja comigo Êxodo, capítulo 3, verso 8. Por isso, desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. O povo não está enganado. O povo tem a palavra de Deus e sabe o que Deus disse. E o povo também sabe que Deus disse que vai dar essa terra. Abra comigo em Deuteronômio, só um versículo, só um texto para a gente. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Onde Moisés dá o testemunho de como Deus falou ao povo. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, guarda a palavra de Deus, aquilo que Deus falou para vocês, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. É Deus que vai dar a terra. Ele fala isso. O que nós podemos aprender com o fato de um povo que tem a palavra de Deus dizendo para onde vai levá-los e o que vai dar para eles, que quando chegam diante da terra e que conhecem a terra, se enchem de medo e não querem entrar para conquistar, para viver aonde Deus diz que vai dar para eles. A primeira coisa é que, para nós experimentarmos o melhor que Deus tem para mim e para você, nós precisamos confiar e obedecer a sua palavra. Não há outro caminho. Se você quer experimentar o que Deus preparou para você e dele sempre vem o melhor, é preciso confiar e obedecer a sua palavra. Veja aí, o povo de Israel está diante da terra, havia uma promessa de Deus, Deus falou que vai dar, o Todo-Poderoso, que já manifestou-se de maneira maravilhosa por todo o caminho, livrando do Egito, levando para lá, e agora eles se esquecem disso. Êxodo 3,17 diz, porque disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do heveu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. A vós outros vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu vô-la darei para possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu, o Senhor vosso Deus, vos separei dos povos. Deus diz que vai dar. É a palavra de Deus. No entanto, apesar de todas as promessas do Senhor e de experimentarem a provisão do Senhor durante todo o período de viagem,
aqueles homens não confiaram na palavra de Deus. Aqueles homens descansaram em si mesmos. E ao descansar em si mesmos, ao confiar em si mesmos, eles têm medo. E se enxergam como gafanhotos diante de homens como eles, embora seja um pouquinho mais alto. Se você vai a uma cidade e você não sabe o endereço, hoje é mais difícil que você tem o Waze, tem Google Maps, mas vamos pensar um pouquinho atrás. Você chega na cidade e não sabe o endereço. Você vai perguntar para alguém. Um guia turístico, talvez a irmã Irma. E a pessoa vai falar para você onde é. Você vai confiar e vai seguir, crendo que a pessoa te deu a orientação certa. Talvez você já tenha vivido isso, eu já vivi. Onde fica essa rua? Ah, é ali. Você chega lá, não, era do outro lado. Talvez você tenha passado por isso. Mas eu confiei na palavra da pessoa. Esses homens não confiam, porque confiar é responder ao que foi dito. Se Deus falou que vai dar, então vamos encarar e vamos tomar posse daquilo que Deus deu. E a primeira prova que não confiaram em Deus, queridos, não fica claro para a gente nesse texto. Por isso eu quero que você abra em Deuteronômio capítulo 1. A primeira prova que eles não confiaram na palavra de Deus está em Deuteronômio capítulo 1. Versos 21 em diante. Deuteronômio, capítulo 1, verso 21, diz assim: Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possuía, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então, todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo, um homem. O que é que Moisés está dizendo? O cenário agora é outro, tá? Deuteronômio, o povo está de volta, e agora sim, depois que toda aquela geração caminhou por 40 anos e morreu, ele está de novo dizendo. E aí ele dá uma informação importante para a gente. Espiar a terra não foi projeto de Deus. Espiar a terra foi projeto do homem, que estava com medo e queria realmente ter certeza se eles davam conta, confiados nas suas próprias forças, de conquistar aquela terra. Note que Moisés diz: vocês vieram para mim, quando nós estávamos diante da terra, vocês vieram e me pediram para que nós enviássemos espias, para ver se realmente era aquilo que Deus tinha falado. E essa é a primeira prova de que não confiaram na palavra de Deus, que dizia que a terra era boa e que Deus ia dar para eles. Querido, é assim comigo e com você. Muitas vezes, não é projeto de Deus, é projeto meu e seu. Porque nós não confiamos na palavra do Senhor, naquilo que Ele diz para mim e para você. Um de cada tribo foi escolhido aqui. 12 homens diferentes, experiências diferentes, que tiveram experiência com Deus no passado. E que deveriam ser convencidos e crer na palavra do Senhor, mas não fazem. Em nossa caminhada de fé, a confiança de Deus, a confiança em Deus se inicia com a conversão, quando entregamos a nossa vida a Ele, e continua por toda a vida, confiando na sua palavra. A partir do momento que eu e você desconfiarmos da palavra, não vamos experimentar o que Deus tem de melhor, porque iremos atrás, confiados na nossa própria força, de projetos particulares. E a gente vê isso na vida desses homens. A falta de confiança em Deus pode levar a cometer erros gravíssimos, que é o que a gente vê aqui. O resultado, 40 dias depois, voltam são e salvos. Eles tiveram contato com gigantes, segundo eles, verso 33 de Números 13. Eles veem gigantes e aos próprios olhos se veem como gafanhotos. Assim também o éramos aos seus olhos. Como é que eles podem afirmar que os gigantes estavam olhando para eles e os vendo como gafanhotos? Eles tiveram algum tipo de contato. Talvez estivessem próximos. Mas fica claro que eles vão e voltam depois de 40 dias, são salvos. O Deus
que disse que daria a terra é o Deus que é fiel e os traz em segurança depois de caminharem por esse tempo. 10 não conseguem perceber isso. Apenas 2 dos 12 vão trazer uma palavra diferente. 10 vão dizer mais dos problemas, das dificuldades, do que daquilo que a terra oferecia de bom, confirmando a palavra de Deus. Falam mais dos inimigos, que são grandes, gigantes, das cidades que são fortificadas, do que Deus que os levou e trouxe em segurança, do fruto que eles viram lá, dos rios, da terra fértil, das cidades que eles podem habitar. É assim contigo também. Você vê mais o ruim do que o bom, mais o negativo, o copo está sempre meio vazio. Isso é normal com gente pecadora. Especialmente quando a gente deixa de confiar na palavra de Deus, naquilo que Deus diz para mim e para você. Eles dão muito mais atenção ao tamanho dos cananeus, os filhos de Anak, os gigantes, do que ao poder ilimitado de Deus. Que eles já tinham provado, queridos, por todo o deserto. E aí pensa comigo se não é assim também. Comigo e com você. Temos experiências tremendas com Deus, a começar pela nossa salvação, a vida que Ele nos deu em Cristo Jesus. Jesus que morreu na cruz por mim e por você. E a gente se esquece disso, de quem Deus é. E aí por isso seguimos conforme o nosso próprio olhar enviesado. O povo então tem o coração derretido, isso está lá em Deuteronômio 1:28, diante da resposta, do testemunho desses 10 homens. Choraram, quiseram eleger um capitão para voltarem para o Egito. Esquecem da palavra de Deus. Veja comigo aí, Números 14, a partir do verso 7. Calebe e Josué se levantam e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, Números 14, verso 7. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. Por quê? O Senhor é conosco. Não os temais. Apenas 2 homens continuavam crendo e confiando na palavra de Deus. Apesar disso, verso 10, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Eles não foram apedrejados porque o próprio Deus manifestou-se poderosamente e não permitiu que isso acontecesse. A incredulidade leva esses homens a cometer um erro gravíssimo, queridos. Não levam em conta o poder de Deus. Não confiam na palavra de Deus. Não se entregam à soberania de Deus. O resultado disso são 40 anos pelo deserto, até que todos morressem. Veja aí comigo. 14, a partir do verso 20. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Você desce um pouquinho no texto, verso 28. Por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver,
como também todos o que de vós, contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Não confiar em Deus, na sua palavra, leva-nos a cometer erros gravíssimos. Chama muita atenção o verso 9, a palavra que é usada por Calebe e Josué. Não sejais rebeldes contra o Senhor. Como foram Adão e Eva? Não obedecer a palavra de Deus, não confiar na palavra de Deus é ser rebelde, queridos, contra Deus. E isso vai nos conduzir a problemas terríveis. A nossa incredulidade pode estar repleta de ingratidão. A nossa falta de confiança em Deus pode estar repleta de orgulho e vaidade e pode nos levar a cometer erros gravíssimos, como esses queridos. Não entraram. Se tornaram rebeldes à palavra do Senhor, caminharam pelo deserto por 40 anos até morrerem. Veja o verso 34 do capítulo 14. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia, representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eles ouviram isso aqui. Cada ano de deserto era uma lembrança da desobediência, da rebeldia contra Deus. 40 anos até morrerem, todos, lembrando da rebeldia contra Deus, que não entrariam na terra, porque não confiaram, não obedeceram a palavra de Deus. Então a gente conclui que é preciso ouvir, crer, obedecer, entregar-se à palavra de Deus. Não tem outro caminho para mim e para você. Por que o Conselho da Igreja Presbiteriana de Brasília apresenta um plano de leitura bíblica para incentivar você a ler a palavra? É porque é ela que é vida para nós. Nós precisamos ouvir a Deus na sua palavra, queridos. Precisamos conhecer a sua vontade para a nossa vida. E precisamos viver a partir dessa palavra, cumprindo-a de todo o coração. Esse é o chamado para mim e para você. Nós precisamos ouvir o que Deus tem a nos dizer. E ouvir aqueles que falam em nome do Senhor. Veja no texto isso. Os 12 espiões eram líderes do povo, cada um de uma tribo. Os 12 receberam a mesma promessa e a mesma oportunidade. Agora, veja a diferença. O relatório da maioria, volta aí para o capítulo 13, é a seguinte: nós não devemos subir, nós olhamos para as circunstâncias e chegamos à seguinte conclusão: não devemos ir. O relatório dos outros dois diz: nós devemos subir, porque eles estão olhando diferente. Aonde que está a diferença? 13, de 27 a 29, 31 e 33, você não vai encontrar no testemunho dos 10 nenhuma referência a Deus. Nenhuma. Eu não vou ler de novo o texto, mas você pode olhar aí. Nenhuma referência. No relatório deles, a perspectiva é pessimista, é incrédula e infecta, contamina os outros, porque Deus está ausente. Isso é óbvio. E por que Deus está ausente no que sai da boca? Porque está ausente do coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Aí quando você olha para o testemunho dos outros dois, Calebe e Josué, que fizeram a mesma viagem, testemunharam as mesmas coisas, encontraram os mesmos gigantes, as mesmas cidades, fortalezas, eles estão entusiasmados. E veem o positivo, estão cheios de fé. Eles admitem, sim, tem obstáculos, mas nós vamos destruí-los como pão. É o que diz o 14, verso de número 9. Não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Porque retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Deus está presente, e essa é a diferença. Onde Deus está presente, coração
e mente. A boca profere, a boca testemunha, aí sim tem confiança. E essa é uma diferença que faz toda a diferença. Esses dois homens entraram na terra, lutaram. Josué conduz o povo para entrar. Caleb faz parte das conquistas. O povo, a descendência deles, habita nessa terra. Eles glorificam e exaltam a Deus. Desfrutam daquilo que Deus tinha prometido. Eles tentam lembrar o povo que Deus tem mais poder que gigante. Caleb e Josué criam naquilo que Deus tinha falado. Criam na palavra de Deus, queridos. E é isso que eu e você precisamos também exercitar. Quantas vezes as nossas murmurações refletem um descontentamento em relação ao que experimentamos de Deus porque deixamos de confiar na sua palavra? O povo não dá ouvido aos 2, mas aos 10. As vozes de medo falam mais alto. E muitos vão morrer. Hoje, se dá mais ouvido àqueles que apresentam ideias, filosofias, que vão contra as verdades da Escritura. Muitas vezes são maioria, eram 10. Você já pensou nisso? O povo está assim, mas peraí, 10 está dizendo que não devemos ir, 2 apenas. Eu vou ficar com quem? Uns 10. E aí tem um monte de gente falando um monte de baboseira e muitos estão dizendo, os cristãos dizem isso, mas muito mais dizem isso, então eu vou ficar aqui. Cuidado. Letras de músicas, mensagens de filmes, reportagens sobre assuntos diversos. Queridos, tudo isso tem que ser confrontado com a palavra de Deus. Eu não posso engolir a mensagem porque todos estão defendendo essa mensagem, eu não posso cantar porque todos estão cantando. Eu preciso confrontar com a palavra de Deus e ver até que ponto aquilo de fato glorifica a Deus. Até que ponto aquilo não está entrando na minha mente, no meu coração e me afastando do Senhor. Eu concluo chamando a sua atenção para o fato de que os 12 tiveram as mesmas experiências externas, mas 2 tiveram experiência interna diferente. 2 homens confiaram na palavra de Deus, creram em Deus. 10 homens desobedeceram a Deus, concluíram que a terra não tinha futuro, demonstraram covardia por causa do medo, ignoraram o que Deus tinha falado, sofreram de complexo de gafanhoto. 2 homens obedeceram a Deus, criam que deveriam entrar e possuir a terra, que Deus estava com eles, demonstraram coragem fundamentada na palavra de Deus. Se Deus falou, assim vai se cumprir. Em 14, que nós lemos aqui, Deus diz que jurou dar a terra. Deus cumpre suas promessas. Esses 2, apenas esses 2, viram-se sobre a direção e a proteção do Deus que os tinha conduzido até ali. De qual lado você estaria? Para experimentar o melhor de Deus, eu e você precisamos confiar e obedecer a sua palavra. Não confiar na palavra de Deus vai te levar a cometer erros gravíssimos. E é preciso ouvir a Deus, se entregar, obedecer essa palavra, para que a gente, então, viva de verdade. Experimente o que Ele preparou. Desfrutemos da sua presença. Deus tem o melhor para mim e para você. Isso você sabe. Toda a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para mim e para você. E Ele revela isso na sua palavra. E é por causa da sua palavra que você podemos crer nisso. Ele é soberano. Para nós vivermos a vida que Deus tem para nós, eu preciso da palavra, que é a direção para mim. Deus é gracioso e nos dá essa palavra e fala ao nosso coração através dela. E Deus não mudou, queridos. O mesmo Deus, lá de Josué e Caleb, é o mesmo Deus hoje. Ele não mudou. Agora, talvez a pergunta sua seja, como conseguir confiar e obedecer à palavra de Deus? Como conseguir evitar erros graves porque eu abandonei a palavra de Deus? Como conseguir experimentar o melhor de Deus para mim? Como conseguir ouvir a Deus e me entregar em obediência? Jesus Cristo foi o maior exemplo
de quem conhecia, cria, confiava na palavra de Deus. Quando Deus diz para ele que ele era um filho amado, ele acreditou. Quando o diabo chegou e disse para ele, se você é filho de Deus, Jesus rejeitou, porque ele confiava na palavra do Pai, que tinha dito que ele era seu filho. Mateus 4, a partir do verso 1, mostra as tentações que Jesus enfrenta. E ele vence porque confiou na palavra de Deus, ele está cheio dessa palavra de Deus. E aí ele derrota Satanás. Jesus Cristo vence a cruz, pois ele creu que a obediência à palavra de Deus o levaria a vencer a morte, para nos dar a vida. Abra aí em João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Olha a declaração de Jesus, como ele cria na palavra de Deus. João 10, 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. Essa palavra recebi do meu Pai. Meu Pai disse isso. Então é assim que vai ser. E foi o que aconteceu. Ele morreu na cruz por mim e por você. Então Jesus mostra que confiar na palavra de Deus e se entregar à palavra de Deus é aquilo que faz com que nós experimentemos o melhor que Ele tem. Jesus sofreu por causa disso, mas nos resgatou para Ele. E hoje nós estamos reconciliados, porque Ele ressuscitou. Então Jesus conseguiu para que eu e você consigamos. Eu e você precisamos de entregar a vida a Cristo e dizer, Senhor Jesus, me conduza em vitória. Me leve a crer na palavra, a confiar na palavra, a me entregar a palavra, a ser cheio dessa palavra, para poder anunciar essa palavra. Se você ainda não fez, esse é o único caminho para você conseguir andar conforme a vontade de Deus. E não cometer erros gravíssimos e sofrer bastante por causa disso. E não entrar na terra de Canaã. Vou voltar ao que eu falei no início. A terra de Canaã simboliza a terra prometida para o povo de Deus. Só tem uma forma de você entrar lá. Se você obedecer a Deus. E só tem uma forma de você obedecer a Deus. Se você entregar sua vida a Cristo. Não tem outro caminho. Eu e você só estaremos lá com capacitação, poder para viver até chegar lá com o coração entregue a Jesus Cristo. Então eu convido você a fechar o seu olho, porque para você que já crê em Cristo, que está seguindo em direção à terra prometida, enfrentando lutas e desafios, inclusive para crer na palavra, você chegará mais confiante se você pedir a Jesus para te encher dessa palavra. Pedir ao Espírito Santo para abrir o seu entendimento nessa palavra. E é óbvio, você precisa ler a palavra. Você precisa buscar ouvir ao Senhor na palavra. Agora, para você que ainda não crê em Cristo, ainda não entregou a sua vida a Cristo, Ele não é o Senhor e Salvador da sua vida, está resistindo ao chamado para confiar em Deus e entregar-se ao seu senhorio, obedecendo a sua palavra, o convite é para você agora. Depois que morrer, não tem mais jeito. Para os 40 que caminharam no deserto, os 40 anos, para aquele grande número do povo que morreu, não teve outra oportunidade. A oportunidade era aquela, diante da terra. Arrependa da sua pretensa autonomia, de querer conduzir a sua vida do seu jeito. E renda-se ao senhorio de Jesus Cristo. Receba a vida que Ele te dá, totalmente de graça. E aí você vai conseguir obedecer a palavra do Senhor. Confiar nessa palavra e entregar-se a essa palavra.
Ah, Deus, o que seria de nós se não fosse a tua graça? Essa graça maravilhosa que nos traz para ti. Obrigado por um amor que nos constrange e que nos chama de volta quando estamos distantes do Senhor. O Senhor prometeu que daria aquela terra ao povo, e o Senhor deu. E todos foram convidados a entrar, mas alguns não creram na palavra do Senhor e confiaram na sua própria força. Não será diferente com a terra prometida, com a nova Jerusalém que desce do céu. Muitos não creem e não entrarão. Mas aqueles a quem o Senhor escolheu, esses entrarão. E nós te damos graças. Obrigado, porque nós que cremos e confessamos Jesus como Senhor e Salvador, já estamos garantidos lá. Mas oramos por aqueles, ó Deus, que ainda não entregaram a vida a Cristo. Leva-nos até eles para pregarmos para eles, confiados na Tua palavra, que diz que é o Senhor que leva a fé e coloca fé no coração para confessar em Jesus como Senhor e Salvador. E se nessa noite há alguém nessa situação, ou quem está ouvindo essa mensagem, Pai, gera salvação nesse coração, para que consiga confiar e se entregar à Tua santa palavra e viver a partir dela. E para nós que já somos do Senhor, Senhor Jesus, não permita que nós nos afastemos dessa palavra, que confiemos mais em nossos corações e nossa própria força do que naquilo que o Senhor fala. Livra-nos de olharmos com medo para as circunstâncias da vida. Encha-nos de coragem para, mesmo em meio aos gigantes da existência, nós crermos no poder ilimitado do Senhor, que nos ama e que jamais nos deixará de amar, porque Teu amor é perfeito e eterno. Obrigado, Senhor. Obrigado. A aliança que o Senhor firmou com o Teu povo tem se cumprido. O Senhor tem salvado gente de todos os povos, línguas, nações, etnias. Eu te agradeço pela minha salvação, pela salvação dos meus irmãos aqui, pela salvação daqueles que nós nos encontramos essa semana entre o povo Sateré, Maué, Mura, Ribeirinhos. O Senhor é maravilhoso. Gente de todos os lugares estarão na Nova Jerusalém um dia. E eu te agradeço por isso. Como igreja, Senhor, desperta-nos para proclamarmos o Evangelho da salvação por onde formos, por onde o Senhor nos conduzir, para que o Senhor receba glória e adoração de todo o Teu povo espalhado pelo mundo. Faz assim, nós te pedimos, por Tua graça e para a Tua glória. Amém. Glória a Deus.